Olá, pessoal, boa noite. Como todas as terças-feiras, o Vencer Ágil traz palestrantes incríveis e temas dos mais inovadores e disruptivos. E hoje a gente tem um prazer enorme de receber Marielle Mello, que vai trazer um tema muito novo para a área jurídica, que é sobre blockchain, computação quântica e smart contracts. Então, se você não sabe qual é algum desses temas ou todos, então não fique triste, porque estamos todos no mesmo barco, vamos dizer assim. E Marielle está aqui para nos ajudar a desmistificar e pegar na nossa mão, como a gente estava comentando. E se a gente sair daqui sabendo desenhar o ar, né, fazendo aí uma analogia, entendendo um pouco sobre o que é cada um desses temas, a gente já vai ter um ganho muito grande. Então, Marielle, muito obrigada por ter aceito o convite, por ter trazido um tema tão importante e que, com certeza, faz com que a gente perceba que a tecnologia, cada vez mais, ela precisa estar dentro do nosso universo jurídico, tanto que ela vai trazer aí smart contracts, blockchain, né, tudo isso envolvido aí dentro de uma computação quântica. Então, deixo registrado aqui o nosso agradecimento, agradecimento da nossa comunidade e agradecer também a nossa colunista, que com certeza na sexta-feira vai publicar aí um artigo maravilhoso sobre o tema. Então, seja bem-vinda novamente e muito obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada a ti, Gleice, pelo convite, né, e por me deixar falar também sobre um tema tão novo, né? A maioria das pessoas não ouviram falar ou ainda não conhecem, ou, como você falou, sabe um dos temas, né, sabe smart contracts, mas não ouviu falar ainda sobre computação quântica, né, que é mais novo do que a parte do blockchain e dos smart contracts. Então, assim, estou numa tarefa difícil, com o tempo apertado, né, para falar sobre as três coisas, integrá-las. Né? Vou compartilhar aqui a apresentação para começar. Estão vendo aí? Sim, chegou. Ok. Então, vamos lá, né? Gleice já me apresentou, né? Eu sou Marielle. E aí eu vou falar para vocês um pouco sobre, vou trazer a introdução, né, do todo, falar sobre o tema, que é o advento da computação quântica e os desafios e oportunidades para o mundo jurídico, né? E eu coloquei dentro desse tema para enxugar um pouquinho um subtítulo, né, com a análise dos impactos potenciais nos contratos inteligentes. E aí, pronto, nos contratos inteligentes e na blockchain. E aí, vamos lá, deixa eu passar aqui a apresentação. Ok. Então, introdução, né? Vamos falar um pouco sobre os aspectos da computação quântica, os desafios e as oportunidades. Essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, ela representa um pouco do que é o computador quântico, né? Vocês imaginem uma sala imensa, né? Imagine você nessa sala imensa, onde você vai ver esse monte de luzinha, né? E aí muitas interligações, né? A computação quântica é feita de uma forma diferente da tradicional, enquanto na tradicional a gente reconhece por zeros e uns, né? Na computação quântica é bem mais rápido, né? Essa interligação são feitas através de íons, né? E aí no caso, enquanto o computador comum, você vê o 0 e o 1, né? E ele só pode fazer essa aplicação certinha. No computador quântico, ele pode juntar as duas possibilidades, né? Então, ele pode ser o 0 e o 1 ao mesmo tempo. E juntamente com as demais, né, correlações entre eles, as demais ligações,
todo o acesso à informação vai bem mais rápido, né? Vamos lá. Eu fico meio perdida aqui quando eu faço slide, eu passar slide e conseguir falar. Pronto. Então, assim, hoje a gente vai explorar o impacto dessa computação quântica e como ela está moldando o futuro dos contratos inteligentes e da tecnologia blockchain, né? Especialmente no contexto dos smart contracts, né? Que vem trazendo um desafio e tanto, e também grandes oportunidades de atuação na área. Mas antes de a gente mergulhar nessas complexidades, né, falar sobre a computação quântica, eu vou começar com o beabá, dando os conceitos básicos que nos ajudam a entender melhor o cenário atual e o que está por vir. Então, vamos lá. Aí, quero passar na tela. Então, eu fiquei aqui, desenhei essa chavezinha, né, representando a chavezinha, que é como se fosse o blockchain, né, a chave de um livro. Imagine você, né, que você tem um livro imenso, né, com a chave para o acesso a todas essas informações, né? E essa chave só abre informações que não são imutáveis, né? Então você tem um acesso assim a algo bem diferenciado, né? E aí, vamos lá. Primeiro, a gente vai entender o que é a tecnologia blockchain, né? Eu vou falar para vocês. Então, foi como eu disse, imagine um livro, né? Nesse livro tem registros, onde todas as transações que estão contidas nesse livro são imutáveis, né? E são também seguras. E todas as informações contidas nele, você pode ter acesso de forma transparente. Assim é a tecnologia blockchain. Ela permite que você tenha esse acesso transparente, porque tudo é público, né? Tudo que está registrado ali se torna público. Então, todo mundo que quiser saber como foi transacionado, quem são as partes envolvidas, o que consta ali, pode acessar esse bloco e obter essas informações. Agora, você imagine que nesse livro não pode ser alterado ou falsificado, né? Então, isso é o que garante, essa questão de não alteração ou não falsificação, é que garante a segurança nessa tecnologia blockchain, né? Então, daí, ela vem oferecendo cada vez mais, eu digo hoje, que uma revolução digital, né? Que promete mais agilidade, para quem gosta da agilidade, né? E menos burocracia para nós, né, no mundo jurídico. Mas, como destacado, o nosso convite para a live de hoje, né, como destacado o nosso convite, a frase diz o seguinte, que o blockchain é um sistema fechado em si mesmo, ele é autopoético e passa, portanto, uma segurança ao ser teoricamente inviável a falsificação de transações armazenadas nos seus blocos, além de conferir as mesmas, né, que são as transações, mais agilidade e menos burocracia, né? Deixa eu passar aqui o slide. Então, a gente vai agora falar um pouquinho sobre os contratos inteligentes. Então, assim, eu passei de uma forma geral, o básico, pelo menos, a base do que é a tecnologia blockchain, né? Então, a característica é imutabilidade, segurança e transparência, né? Então, prosseguindo, vamos aprofundar um pouquinho, né, no universo dos contratos inteligentes, que são os smart contracts, que é uma inovação que transforma a maneira como os acordos são estabelecidos no ambiente digital. Essencialmente, os contratos inteligentes são programas. E o que é que acontece com esses programas do computador, né? Eles só vão ser executados
na medida em que dou uma entrada, que a gente chama de input, né, e tenho a saída. Então, no momento em que a transação que a gente quer fazer se encaixa com com aquilo que está armazenado no smart contracts, se encaixa perfeitamente, então o contrato, né, é uma programação autoexecutável. Já que ele é autoexecutável, então vai acontecer a entrada, tudo que está lá naquela programação e a saída. Um exemplo básico, né, que todo mundo conhece, para a gente ter uma noção, que é um smart contract, são daquelas latinhas daquelas maquininhas onde tem as latinhas de refrigerante, né, os salgadinhos que você quer. Então, qual é o que é transacionado ali? Eu escolho o que eu quero, eu vejo o valor, coloco o dinheiro. Então, no momento em que ele recebe, a máquina recebe esse valor, você já está dizendo a ela que você quer o produto X ou Y. Tudo ali vai ser autoexecutável para que eu quero uma Coca-Cola. Então, vai me sair a Coca-Cola da máquina. Então, isso é um contrato inteligente. E a tendência é que evolua. Né? A gente que viaja muito, por exemplo, pode ter em determinados momentos, você está dentro do carro e dentro do carro, né, já conter alguma coisa com contratos inteligentes em que você possa fazer o seu pedido e ser entregue para você, né? Então, assim, hoje a evolução é constante e a gente não tem nem ideia do que vai acontecer, né? E acho que muitos nem conseguirão acompanhar, né, de perto tanta mudança e tanta sofisticação, né? Então, essencialmente, os contratos inteligentes, como eu falei, são programas de computador, né, que automatizam as tarefas. E aí se torna algo mais fácil, né, e é verificado ou implementado a sua negociação e o seu cumprimento. Então, como eu disse, você coloca o dinheiro, diz o que você quer, e vai sair lá a lata da Coca-Cola. Né? Assim são no caso, as transações feitas, né, dentro da blockchain, no Ethereum, que é a plataforma, né, onde as programações são feitas em linguagem, que a gente chama de Solidity, né? Então, tudo lá é pré-estabelecido, você faz a transação, compra e a venda da moeda ou de NFTs, né? Então, acontecem várias transações dentro da plataforma, né, do Ethereum. Então, assim, para entender melhor, vamos dizer que imagine um contrato inteligente, né? Você vai imaginar que a contrato inteligente é uma fusão entre a tecnologia e o direito, né? E então, dessa fusão, vai ter uma automação contratual, onde as cláusulas do contrato são convertidas em códigos de computador. E o código, por sua vez, né, vai ser capaz de executar automaticamente. Então, a autoexecução é uma característica fundamental de um smart contract. Né? Então, ele vai executar automaticamente as ações acordadas, assim que as condições pré-definidas estiverem estabelecidas e atendidas, sem a necessidade da intervenção humana. Então, é uma outra característica. Eles são autoexecutáveis e não há necessidade da nossa intervenção para que se configure o que está estabelecido no contrato. Então, assim, eu coloquei para vocês agora algumas características, né, das ações acordadas que são realizadas automaticamente, sem a nossa intervenção, né, sem a intervenção humana. Então, do ponto de vista jurídico, não, desculpa. Então, assim, eu interliguei, no caso, as características do smart contracts a
as necessidades da não intervenção, né? Então, a autonomia do smart contracts. Deixa eu ver aqui o slide, que eu acho que... Tá aqui. Deixa eu explicar e aí depois eu passo o vídeo, porque ele traz, esse vídeo que eu coloquei aqui, ele traz exatamente o início, né, 4 minutinhos só, bem rapidinho, quem foi o fundador, né, como nasceu, surgiu essa ideia dos smart contracts, e exatamente ele vai explicar, passar bem rapidinho essas características que eu vou explicar para vocês agora. Então, eu coloquei aqui 6 características, tá, dos smart contracts. Autonomia, né, que significa que as ações acordadas são realizadas automaticamente, sem a nossa intervenção. E aí, do ponto de vista jurídico, vai levantar as questões sobre responsabilidade e controle, especialmente em situações onde as coisas não saem conforme planejado. Então, algo que é automático e sem nossa intervenção, muitas vezes, nos trará alguns outros tipos de situações em que ensejarão responsabilidades diferenciadas, né? Então, o segundo ponto é a segurança. Na tecnologia blockchain, como eu já falei, né, é imutável. E os contratos são protegidos por criptografia. E essa criptografia é complexa, né? O que torna resistente a fraudes, né? Então, os contratos são menos suscetíveis a fraudes. Só que, para a visão jurídica também, qual a consequência disso, né? Então, assim, eles não são infalíveis, os contratos, né? Dessa forma, mesmo que armazenados nos blockchains. Então, a segurança não é totalmente infalível. Então, para o jurídico, podem ser levantadas casos e falhas de vulnerabilidade no código, né, que é algo que já dá uma boa atuação, no caso. Né? Se a gente tem essa visão e quer se especializar, então já é uma boa parte para se trabalhar, né, e se especializar na área, né, você conseguir, dentro da parte jurídica, identificar as vulnerabilidades e com certeza, a partir daí, você vai ter uma atuação profissional, né, e pedir à empresa que se adeque, né, e que veja essa questão da vulnerabilidade, qual a melhor forma de se ajustar, até porque isso vai trazer consequências, se é vulnerável, vai trazer consequências para todos os clientes e para todas as pessoas envolvidas na rede blockchain, né. O terceiro ponto é eficiência e velocidade. Os contratos inteligentes operam em tempo real, né? Então, estou lá no momento, é aquele momento, passou, se passar, digamos assim, às vezes eu quero a Coca-Cola, mas por algum motivo acontece algo, eu me distraio, e não compro a Coca-Cola. Então, é aquele momento, aquela oportunidade, né? Então, tem que ter a entrada específica e a saída, como eu falei. Então, é em tempo real. Tá? E eles executam as tarefas mais rapidamente do que nos processos tradicionais, né? Economiza tempo e atraso. Isso pode revolucionar a forma como os contratos são feitos e executados, né? E aí, o que é que isso pode impactar dentro do jurídico, né? Tornando-os mais ágeis e eficientes. Então, mais, digamos assim, adequadas de execução de contrato. Você vai simplificar a vida do seu cliente e a sua, né? No momento em que seu cliente já faz transações pelo blockchain e você usa os smart contracts, porque uma vez programado, né, e que não haja nenhuma vulnerabilidade, né, aquele momento em que há assinatura, concordância do seu cliente em ter aquele serviço, né? Então, já é uma forma eficiente e você já ganha uma velocidade. Há pouquíssimas pessoas, mas já ouvi falar de alguns advogados que estão fazendo contratos de honorários já em smart contracts.
né? Então, o cliente assina já digitamente, fica registrado no blockchain, e aí todo mundo tem esse acesso a essa informação. Porém, há uma certa resistência, né, dos clientes por todas essas questões já levantadas. Eficácia do contrato, se é válido, se não é válido, se é seguro, né? Então, outra coisa que parece ser bem simples, que é a questão da assinatura digital, né? Muitos não concordam com a assinatura digital, então quer ter ainda no papel, né? Não, quero ver assinado e com o carimbo, né? De registro lá, de reconhecimento da firma e de tudo. Inclusive, algumas empresas, o que acontece nessa situação, né? As empresas, muitas vezes o departamento jurídico quer ter esse papel e guardar também o papel. Então, assim, é tanto do lado do cliente, né, dessa questão de temer, ainda de ficar temeroso, quanto também, muitas vezes, do departamento jurídico em arquivar todos aqueles procedimentos feitos, né, em ter, guardar aquele papel, aquele procedimento, né? Tem esses dois lados. A transparência, né, que eu já falei, é a quarta característica, né, onde todas as partes envolvidas terão acesso a tudo que for feito, né, através da própria rede, então não se modifica nada, está tudo lá, você tem acesso às partes, ao que foi acordado, inteiro teor, né, do contrato. E na rede blockchain também, né, os smart contracts, a quinta característica é a redução de custos. Então, para verificar as transações dos contratos inteligentes, reduzem significativamente os custos, né, por causa da elaboração em relação à execução dos contratos, já que você elabora aquele contrato uma única vez e, de repente, ele pode ser reproduzido, né, para mais setores ou mais clientes, mais pessoas. O contrato de honorário, por exemplo, então tem aquelas características básicas, né? Você vai colocar as características básicas de contrato e o que é que você vai alterar, que isso pode ser programado, né? O nome das partes, do seu escritório não altera, mas o nome das partes sim. Os poderes, né, que os clientes estão passando para você, e algumas cláusulas bem específicas, mas nada que vá transformar significativamente o grosso da programação feita, né? Então, com isso, você tem também a redução de custos. E uma palavrinha bem nova, né, que é enforceabilidade, né? Então, aqui se esse contrato é vinculado ou não, né? Então, a questão jurídica recai no vínculo desses contratos inteligentes. Ele é legal, é legalmente vinculativo, né? Então, como eles são autoexecutáveis, podem surgir algumas questões em relação ao consentimento, né? E a capacidade e a intenção, né? E a intenção das partes. Então, é por isso que a gente coloca essa questão do vínculo, né? Consentimento, intenção das partes e capacidade. Além disso, né, no caso de disputas, né, como é que esses contratos são tratados nos tribunais? Então, vai ser uma pergunta, né, que ainda o direito está engateando para responder, né? Não, ainda a gente não tem muitos casos de resolução de conflitos nos tribunais abordando os contratos inteligentes, né? Então, assim, que aqui eu posso falar que nesse novo paradigma, né, nosso papel de advogados e profissionais jurídicos se transforma, né? Então, assim, nós passaremos a ser arquitetos, né, desse novo sistema de contratos e garantiremos, né, que os contratos inteligentes sejam justos, transparentes,
né, e alinhados com as leis vigentes, principalmente. Então, conformidade. A transparência também vai estar ligada bastante à conformidade. Né? Então, o que eu posso dizer? Que tudo que está acontecendo é uma revolução na forma como a gente vai conduzir, né, os negócios e as transações legais. Mas também é um território inexplorado, né, que traz consigo os novos desafios e novas oportunidades. Vou passar para vocês o vídeo, porque aí dá para entender um pouquinho sobre o que é o smart contracts. Ele está em inglês, mas está com a tradução, né? Tá com a legenda. Smart contracts are very popular nowadays, but what are they and what problems do they solve? The term smart contract was first used by Nick Szabo in 1997, long before Bitcoin was created. He is a computer scientist, law scholar, and cryptographer, so I'll spare you his exact words. But in simple terms, he wanted to use a distributed ledger to store contracts. Now, smart contracts are just like contracts in the real world. The only difference is that they are completely digital. In fact, a smart contract is actually a tiny computer program that is stored inside of a blockchain. Let's take a look at an example to understand how smart contracts work. You probably are familiar with Kickstarter, the large fundraising platform. Product teams can go to Kickstarter, create a project, set a funding goal, and start collecting money from others who believe in the idea. Kickstarter is essentially a third party that sits in between product teams and supporters. This means that both of them need to trust Kickstarter to handle their money correctly. If the project gets successfully funded, the project team expects Kickstarter to give them their money. On the other hand, supporters want their money to go to the project if it was funded, or to get a refund when it hasn't reached its goals. Both the product team and its supporters have to trust Kickstarter, but with smart contracts, we can build a similar system that doesn't require a third party like Kickstarter. So let's create a smart contract for this. We can program the smart contract so that it holds all the received funds until a certain goal is reached. The supporters of a project can now transfer their money to the smart contract. If the project gets fully funded, the contract automatically passes the money to the creator of the project. And if the project fails to meet these goals, then the money automatically goes back to the supporters. Pretty awesome, right? And because smart contracts are stored inside a blockchain, everything is completely distributed. With this technique, no one is in control of the money. But wait a minute, why should we trust a smart contract? Well, because smart contracts are stored on a blockchain, they inherit some interesting properties. They are immutable and they are distributed. Being immutable means that once a smart contract is created, it can never be changed again. So no one can go behind your back and tamper with the code of your contract. And being distributed means that the output of your contract is validated by everyone on the network. So a single person cannot force the contract to release the funds because other people on the network will spot this attempt and mark it as invalid. Tampering with smart contracts becomes almost impossible. Smart contracts can be applied to many different things, not just on crowdfunding. Banks, for example, could use it to issue loans or to offer automatic payments. Insurance companies could use it to process certain claims, and postal companies could use it for payment on delivery, and so on and so on. So now you might wonder, where and how can I use smart contracts? Well, right now there are a handful of blockchains who support smart contracts, but the biggest one is Ethereum. It was specifically created and designed to support smart contracts. Smart contracts can be programmed in a special programming language called Solidity. This language was specifically created for Ethereum and uses a syntax that resembles JavaScript. It's also worth noting that Bitcoin also has support for smart contracts, although it's a lot more limited compared to Ethereum. So now you know what smart contracts are and what problems they solve. I hope you enjoyed this video, and if you did, hit the like button and get subscribed. And as always, thank you very much for watching.
Vamos lá. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o advento da computação quântica, né? A imagem que está aparecendo aí agora para vocês é exatamente a unidade de processamento do computador quântico, né? Eu assisti recentemente um filme, mas eu não estou lembrada o nome do filme, porque eu queria até pegar um trechozinho e colocar para vocês, para que tivessem noção, né? Funciona exatamente com computadores quânticos, onde eles utilizam a inteligência e a velocidade do computador quântico para ter cálculos avançados de suporte, né, para ações que eles devem tomar. Então, assim, eles dizem o sucesso na hora que está acontecendo. Se houver algum erro, qual a saída, digamos assim, imediata que a pessoa deve tomar, o que é que ela deve fazer, a porcentagem de erro, de acerto, e a sala onde fica esse computador, que eles chamam o cérebro, né, o núcleo do computador, eles chamam de coração, né, é toda, quando eles ligam, tá ligada, fica toda azulada, né, são coisas bem grandes. E eu vi também o da China, né, por sinal é até algo interessante de falar, que ele supera, né, o maior computador quântico que a gente tem é do Google, era, né, do Google, agora é o segundo, né, o chinês, hoje em dia, é o maior. E a sala onde está esse computador é algo assim, fora do comum, né? Para você suportar algo desse tamanho, dessa magnitude, né, tem que ser algo muito grande. Então, assim, a minha preocupação nessa questão da computação quântica é exatamente esse viés, né, de todas essas características dadas pelo blockchain, né, dessa imutabilidade, dessa questão da segurança frequente, né? Então, será que realmente o avanço e trazendo para a gente, né, o acesso a esses computadores, né, provavelmente a gente vai ter na questão da segurança, né, vai ter uma nova invenção, né, porque agora acho que ainda vai demorar um pouquinho para a gente ter acesso a esses computadores, né, porque como surgiu, quem teve a oportunidade de ter aqueles computadores antigamente, bem grandões, né, os disquetes imensos, né, e até que se chegasse a essa evolução de a gente ter computadores, notebooks, né, agora o nosso próprio celular, né, que é um computador que a gente tem em mãos para todo lugar, né, então, assim, para que essa inteligência aí, digamos assim, do computador quântico chegue até nós, né, vai, acho que demorar um pouquinho. Mesmo assim, né, quem tem más intenções, né, da mesma forma que existem os hackers do mal, existem do bem, graças a Deus, né, que existem os hackers do bem, né, mas guerras, né, essa questão de guerras, invasões, essas questões frequentes de hackeamento. Então, à medida em que o pessoal consegue se apoderar de uma potência dessa, que é um computador quântico, né, então, acho que a forma também como a gente vai ter que cuidar de segurança e de várias questões receberá um outro olhar, né? Então, eu vou trazer para vocês agora as características, né, de alguns conceitos chaves da computação quântica, né, e vamos lá. Então, assim, como eu falei, o computador comum é bit, né, a unidade de processamento, enquanto que no computador quântico a gente chama de qubits. E no bit, que é do computador comum, eu tinha falado para vocês que é apenas 0 ou 1, né? E já no computador quântico, há essa superposição. Ele pode ser equivalente a 0 e a 1.
ao mesmo tempo, né? Então, os qubits, como eu falei, são as unidades básicas da informação quântica, que podem existir em estados de superposição, representando essas múltiplas possibilidades de serem medidos, né? Então, que permite uma enorme quantidade de paralelismo de cálculos. Enquanto para fazer um cálculo complexo, vamos dizer assim, a depender do cálculo, um computador, a máquina, né, calculadora científica, demorasse alguns segundos, né, vamos colocar uns 5 segundos. No caso do computador quântico, não chega a nem a 1 segundo, né? Então, assim, é muito rápido. Outra característica importante da computação quântica é o entrelaçamento. Então, a partícula, né, o estado de partícula está diretamente relacionado ao estado uma da outra. Então, justamente porque uma partícula está entrelaçada à outra, e há essa sobreposição da informação, né, nos qubits, então a velocidade aumenta, né, e você tem mais capacidade de informação e de forma mais rápida e significativa. A terceira característica, né, da computação quântica é a interferência quântica. Ela é utilizada para manipular a probabilidade de diferentes resultados. Então, o mesmo assunto, né, a gente pode simular vários resultados, várias saídas, digamos assim, para o que a gente quer resolver. Digamos assim, que acho que até para quem usa o legal design é algo bom, né? Porque muitas vezes você tem que dar ao seu cliente várias opções para tentar chegar à melhor resolução da situação e do que você pretende entregar, né, para o cliente. A quarta característica são as portas quânticas, né, que são operações reversíveis, né, e que manipulam as unidades, né, que são os qubits. E aí, a partir do momento que a gente fala em reversão, também a gente consegue formas de estruturação e execução dos contratos inteligentes, né? Várias diferentes formas de executar esses contratos inteligentes. A quinta característica são os algoritmos quânticos, e eles são desenvolvidos especialmente, né, para os computadores quânticos, e eles resolvem certos problemas de forma muito mais rápida, né, do que os computadores comuns. A sexta característica é a decoerência, né, que ela é um dos principais desafios na construção dos computadores quânticos. Por quê? Né? Porque o computador quântico, justamente pela questão da conexão dele ser feita entre íons, né, ele perde um pouco dessa conexão, né? Então, à medida que vai passando as informações, ele pode perder um pouco dessa conexão, né? Então, ele perde o que a gente chama da coerência quântica, né? E geralmente devido às integrações com o ambiente. A sétima característica é a computação quântica e a criptografia, né? Criptografia, então, a gente já pensa em segurança, né? Transparência e, acima de tudo, a potencialidade de quebrar, né, muitos esquemas de criptografias já existentes. Então, é exatamente aqui onde a computação quântica é um desafio e é algo que tem que ser
digamos assim, a gente tem que olhar com muito cuidado, né? Porque a partir do momento em que existe uma criptografia que quebra com muito mais eficiência e rapidez tudo aquilo que foi construído dentro do blockchain, né? Então, tem que se pensar, como eu já falei, na questão da segurança da informação. Nesse sentido, eu não sei precisar de vocês se alguém já está, né, um pouco à frente e preocupado com essa questão da segurança da informação em relação aos usos dos computadores quânticos. Aí eu consegui fazer para vocês, né, algumas aplicações práticas, no caso da computação quântica, em relação ao jurídico, né? Então, ele vai transformar a maneira como os contratos são formulados, como eles são executados, né? E vai trazer para a gente uma nova era de segurança e eficiência. Ao passo que, para segurança e eficiência, também tem todo esse controle, por outro lado, em que teremos que correr atrás, né? Deixa eu ver aqui, eu fiz no próximo slide aqui, no impacto da computação quântica, eu não sei se dá para, aqui, dá para aumentar, eu consegui fazer uma tabelinha relacionando as características que eu acabei de falar, né, com os contratos inteligentes. Então, é algo bem interessante e inovador, né, em relação à superposição. Aí, o que é que acontece, o que é que poderia interferir nos contratos inteligentes? Né? Ele vai melhorar no processo de informações. Ao entrelaçamento, vai ser em relação à segurança e à verificação, né, do mais robusto do contrato inteligente. Em relação à interferência quântica, então, novas formas de utilização e execução. Em relação às portas quânticas, também é uma nova forma de estruturação e execução de contrato inteligente. Em relação aos algoritmos quânticos, né, a revolução na velocidade e na eficiência do contrato inteligente. Em relação à decoerência, implicação na segurança e eficiência dos contratos. E a computação quântica e a criptografia, né, vai ser um desenvolvimento de segurança quântica, né, pós-quântica, né, enquanto a gente ainda está preocupado, né, com a criptografia atual, né, em segurança atual, então, com o advento da computação quântica, né, e o uso desses computadores por mais pessoas, nós teremos essa questão de um desenvolvimento pós-quântico. Né? Então, assim, aplicações práticas para os contratos inteligentes seriam as transformações na formulação e execução do contrato. E os riscos e cuidados, que é exatamente garantir a segurança e a integridade dos contratos inteligentes. E esse é um dos pontos fundamentais, né, na rede blockchain. E aí, né, por fim, né, eu gostaria de deixar algumas reflexões para vocês sobre o impacto da computação quântica no mundo jurídico, já que estamos à beira de uma revolução tecnológica e que tem o potencial de transformar a maneira como conduzimos os negócios e a nossa estratégia e administramos a justiça. Então, aqui eu acho que é um ponto de inferência, né? Como muita gente gosta de descobrir, né, quais são os pontos de inferências para você estar à frente, eu qualifico este como um deles. Vai transformar muita coisa. Então, a sugestão é que quem quiser, né, já vá se aprimorando, estudando, pesquisando sobre a questão dos paradigmas, né, da computação quântica para o blockchain e os smart contracts. E os próximos passos, né, serão fundamentais nessa jornada quântica.
como a comunidade jurídica, como nós, como comunidade jurídica, né, temos a responsabilidade de nos educar e nos prepararmos para os desafios e as mudanças que estão vindo, né? Então, isso envolve também colaboração entre diversas pessoas, é um tema bem complexo, né? Então, uma pessoa não vai saber absolutamente tudo sobre o tema, né? Então, assim, conhecimento agregado de vários, né, para reformulação e segurança nessa questão do blockchain vai ser muito importante, né? E isso envolve, como eu falei, a colaboração, né, dos especialistas também na área de tecnologia, né, e a gente, né, direito, tecnologia e outras áreas, né, também fazermos workshops e seminários para que haja uma busca contínua, né, nesse conhecimento e inovação. Então, encorajo vocês, né, a abraçarem essa nova era e, de forma aberta, com espírito de inovação, né, mas também de forma responsável, né? Então, para que juntos a gente consiga garantir uma transição, né, de uma era quântica mais benéfica para todos. Chegamos ao final da nossa apresentação, então, e eu gostaria de expressar a minha sincera gratidão a todos vocês que se disponibilizaram a assistir, a vocês que ainda vão assistir, né, a Gleice pelo espaço, né, e pelo tempo, né, para que a gente possa explorar um pouquinho, pelo menos, desse tópico que é tão fascinante. E estou disposta aqui para sanar qualquer dúvida que tenham, né, e vou passar o contato novamente para a Gleice, né, e estou aberta às perguntas que quiserem fazer. Muito, muito obrigada. Mari, muito obrigada também. Vocês já perceberam aí o nível, né, da aula e uma pincelada boa para que a gente entre nesse universo tão novo. E aí, Mari, você clareou minha mente de todas as formas possíveis, né, trazendo com muita propriedade todos esses conteúdos. Eu deixo registrada aqui minha admiração por você. Você é uma das pessoas que eu sei que mais estudam. Então, o seu saber jurídico, ele é muito grande. E isso, assim, me encanta em você, quero deixar registrado aqui, porque enquanto a gente ainda está engateando sobre esses temas, você já entende, já fala com muita propriedade, com muita profundidade, né, com relação a todos eles. Então, deixo aqui registrado o meu agradecimento, minha gratidão e minha admiração por você. Obrigada. Eu espero ter trazido realmente clareado um pouquinho a mente de vocês, né? Porque é um assunto bem complexo, como você disse, Marielle, a gente está engateando, né? Então, eu procurei trazer da forma mais simplificada possível. Foi maravilhoso. E atendi as expectativas, né, de um tema que envolve tanta coisa. Super. Então, eu vou agradecer e vou encerrar a nossa live e vou abrir agora para os pós-créditos, porque aí só quem fica aqui é que sabe o que rola nos pós-créditos. Tchau, tchau a todos.